Olá, meus amigos, professor Rafael Barros falando aqui, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula de dinâmica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as principais forças da dinâmica. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente poder falar. Tá aqui. Né? Vamos começar por ela, vamos começar pela força peso. Olha, o que é a força peso? A força peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o centro dela. Né? Se trata de uma força gravitacional, tá? E força gravitacional consiste na interação entre duas massas. Quando você está na Terra, né, na superfície da Terra, a gente chama isso aqui de peso. Tudo bem? O peso é a força na superfície de um planeta, né? Na Terra. Na Terra, força-peso. Tá? Repara que não tem muita lógica você falar em, por exemplo, peso do Sol. Né? Você não fala em peso do Sol. Porque peso é a força com que um planeta atrai os corpos ao redor dela. Então, você geralmente fala no Sol em força gravitacional entre o Sol e a Terra, força gravitacional entre Júpiter e Marte, tá? Isso tranquilo. O peso é usado para corpos que estão na superfície da Terra. Por exemplo, aqui, ó, você pode falar o seu peso na superfície da Terra. Você pode falar o seu peso na superfície da Lua. Não tem problema. Mas você tem que estar na superfície do planeta. Tudo bem? Então, ó, vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenho aqui um corpo próximo à Terra, próximo à superfície da Terra. A força com que a Terra puxa esse corpo, né, atrai esse corpo para o centro dela, é a força-peso, que tem a sua reação, né? Que tem a sua reação. A reação do peso está aplicada onde? No centro da Terra. Então, pela terceira lei de Newton, assim como a Terra puxa os corpos para o centro dela, os corpos puxam o centro da Terra também. Tá? E a gente está considerando aqui que a Terra não está girando, a Terra está parada. Certo? Então, Terra parada, a força com que a Terra atrai os corpos para o centro dela é a força-peso. A direção é a direção que passa pelo raio da Terra. Tá? É a direção que passa pelo raio da Terra. O sentido, apontando para o centro da Terra. E o módulo você pode calcular fazendo o produto massa vezes gravidade. Beleza? Então, essa primeira força é a força peso. É a força com que a Terra atrai os corpos para o centro dela. Tudo bem? Não tem problema de você falar também peso na superfície da Lua, tá? Porque peso na superfície da Lua é a força com que a Lua atrai os corpos para o centro dela, certo? A outra força, muito falada também, é a força normal, certo? A força normal é uma força de contato. Enquanto a força peso era uma força de campo, é uma força que atua à distância, né? Ela consegue atuar à distância. A força normal é uma força de contato, tá? Você só tem força normal quando um corpo está em contato com o outro. E além disso, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Vamos ver aqui, ó. Eu botei esse bloco em cima da superfície da mesa. Então, o bloco empurra a mesa para baixo com uma força menos N e a mesa reage empurrando o corpo para cima com uma força N. Essa força, né, com que a mesa empurra o corpo, empurra o bloco para cima, é a nossa força normal. Tá? A direção da força normal, perpendicular à superfície. Tá? O sentido, para o interior do corpo onde atua. Então, repara que quando você colocou o bloco em cima da mesa, a mesa empurrou o bloco para cima, né? O sentido da força é para dentro do corpo. O módulo da força normal vai depender da situação que você está trabalhando. Isso aqui você não pode fechar, né? Não pode engessar o conceito. O módulo vai depender da situação, tá?
Aqui, olha. Vou botar aqui algumas situações, tá vendo? Plano inclinado, perpendicular ao plano. Essa bola tocando a parede, perpendicular à parede, certo? Então, vai depender da situação, mas sempre fazendo 90 graus com a superfície. A nossa força de tração, né? A força de tração é a força de interação entre um corpo e um fio, né? Você amarra o corpo no fio. Vamos pensar aqui nesse corpo, né? Sendo ligado por um fio até o teto. A tração do fio no corpo tá aqui, ó. O corpo é puxado pelo fio para cima e lá na outra ponta do fio ele puxa o teto para baixo. É claro, você tem as forças no fio também, né? Se você imaginar o fio aqui, esse fio nessa ponta aqui está sendo puxado para baixo e na ponta superior está sendo puxado para cima. Beleza? A direção dessa força é a direção do fio. O sentido é o sentido de puxar o corpo. E o módulo também vai depender da situação. E agora, por último, a nossa força elástica, né? É a força que aparece toda vez que você comprime uma mola ou distende uma mola, né? Você deforma um corpo. Então imagina que você tem aqui a mola no comprimento natural dela. No comprimento natural, esse primeiro aqui, mola livre. Quando você comprime a mola, né, você empurra a mola para a esquerda, o que a mola faz com o corpo? Ela empurra para a direita. Aqui, ó. Se você fizer o contrário, ao invés de você comprimir, você esticar essa mola. Você puxa a mola para a direita e a mola reage te puxando para a esquerda. A mola vai tentar sempre te jogar para a configuração dela natural, né? Para o comprimento natural dela, para a posição de equilíbrio. Então, se tu joga para a mola, empurra a mola para a esquerda, ela vai te empurrar para a direita. Se você puxa a mola para a direita, ela vai te puxar para a esquerda. Tudo bem? A direção, tá? A direção coincide com a deformação. Desculpa, gente, mudou aqui. A direção coincide com a deformação. O sentido é oposto à deformação. E o módulo, você pode calcular o módulo fazendo K, que é a constante elástica da mola. Isso aqui é uma característica da mola, tudo bem? Vezes a deformação. Vezes o módulo da deformação. Isso vai te dar o módulo da força elástica. Essa constante elástica, ela é dada em newtons por metro. Tá? Newtons por metro. Então, se eu falo assim para você, olha, eu tenho uma mola com constante elástica de 10 newtons por metro. O que significa isso? Significa que se você quiser aumentar 1 metro dessa mola, esticar 1 metro dessa mola, você tem que fazer uma força de 10 newtons. Tudo bem? Ah, eu tenho uma mola com 50 newtons por metro. Significa que para esticar 1 metro dessa mola, eu tenho que fazer uma força de 50 newtons. Tudo bem? Essas foram as 3 forças que eu queria falar com vocês agora, certo? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.